que o segredo está justamente em ser sereno. Quando você age com serenidade, você está se protegendo. A verdade é essa, você acaba se protegendo para você não cometer nada que venha a se arrepender. Então, existem algumas regras, e aí são três, basicamente, que o velho sábio diz, né? Para a gente não tomar as decisões influenciado pelas emoções. Porque as emoções, normalmente, são momentos que a gente vive, ou que seja de felicidade, ou que seja de tristeza, não importa o sentimento que você esteja sentindo, mas se você toma alguma decisão ali na euforia ou na tristeza, você acaba se arrependendo. E é fato, gente. Muitas pessoas acabam se arrependendo. Eu mesmo já fiz algumas coisas levado pela emoção, porque eu não tive a serenidade de esperar um pouco ou de adiar. Muitas vezes, quando você está eufórico, por exemplo, e engraçado que a palavra euforia, ela deriva do eu fora, eu mais fora. Ou seja, se você pegar a etimologia da palavra eufórico, você é eu fora do centro. Ou seja, a pessoa que age na emoção de forma eufórica, ela está descentralizada dela mesma. Então, por isso que a palavra eufórico é justamente eu mais fora. E aí a pessoa acaba tomando a decisão euforicamente, ou seja, ela não estava nela mesma, centrada nela mesma. E aí, se você tiver a centralidade, a serenidade, né, de algo sereno, que realmente você espera, não vou tomar essa decisão agora. Isso, gente, serve para a nossa vida pessoal, em qualquer decisão que você for fazer, e serve para o mundo dos negócios. Aí você vai escolher, porque como nós somos seres humanos e qualquer coisa que você vá fazer, ou que seja pedir uma mulher em casamento, ou namorar, ou buscar um emprego, tudo, gente, ali é a combinação perfeita. É a emoção com a situação. Lembrando que tudo que a gente vai fazer na vida, nós vamos nos relacionar com pessoas. Nós não nos relacionamos com objetos. O objeto, ele não tem sentimento, ele não tem... ele é frio. Só que tudo, se você for negociar, é com pessoas. Se você for comprar, é com pessoas. Se você for vender, é para pessoas. Então, se você não tiver essa consciência, esse equilíbrio da sua emoção, certamente você vai cometer alguns deslizes que lá na frente você acaba se arrependendo. Eu mesmo, uma vez, vou contar uma história que aconteceu comigo, né? E que depois eu fiquei... Na hora, eu não pensei, vou ser sincero para vocês, eu não pensei em nenhum momento. Mas, às vezes a gente quer fazer na emoção, na euforia, querendo ajudar, e aí você acaba se prejudicando. E aí talvez alguém fale assim, ah, Maurício, mas você fez a sua parte, a pessoa que não deu valor. Gente, olha o que aconteceu. Um determinado dia, isso já tem muitos anos, já tem mais de uns 10 anos, 9 anos por aí. Um belo dia eu estava saindo da minha empresa, isso era por volta de umas 18 horas da tarde, e eu percebi que tinha um senhor na frente lá da minha empresa. Ele não estava sujo, não aparentava ser um morador de rua, e aí ele estava sentado de frente lá da minha empresa, tem uns bancos, né, de concreto, e ele estava sentado ali, e eu passei a observar aquele senhor. Eu pensei, pô, será que esse cara está olhando a empresa e tal? Será que esse camarada... Entendeu? A gente logo já pensa assim, pô, será que esse cara quer? E aí eu me aproximei para essa pessoa, perto dessa pessoa, e perguntei para ele, pois não, o senhor está esperando alguma coisa? O senhor está querendo alguma coisa e tal?
Aí ele começou a me contar uma história, outra história. E aí ele falou para mim o seguinte, ele falou assim, olha, eu sou de Araguari, Minas Gerais, eu vim para Brasília em busca de emprego, só que eu já cheguei tarde, e aí eu resolvi vir para esse setor, que só tem empresa, só que, infelizmente, eu vou ter que dormir por aqui até amanhã para que as empresas abram, né, e eu possa estar oferecendo o meu serviço. E aí ele começou a contar, e eu falei, mas o senhor saiu de Araguari para vir para Brasília buscar emprego? Ele falou, eu vim para Brasília para buscar emprego. E aí eu confesso que eu me deixei levar pela emoção. Falei, cara, pô, o cara veio de Araguari, está aqui, e, pô, eu vou ajudar esse cara. Pensei comigo, né? Aí eu falei assim, mas lá em Araguari não tem emprego, não? Ele falou, cara, tem emprego sim lá. Inclusive, olha a conversa dele. Inclusive, se eu conseguisse um dinheiro para mim voltar para Araguari, eu confesso para você que eu voltaria. Porque depois, no caminho, dentro do ônibus, eu me arrependi. Que eu poderia ter ido lá, buscado um emprego na minha própria cidade. E aí eu falei assim, se eu comprar passagem para o senhor quer ela de volta? Aliás, eu perguntei para ele, por que o senhor não volta? Ele, não, porque o meu dinheiro acabou. O último dinheiro que eu tinha, eu almocei, lanchei mais cedo, nem dinheiro para comida eu tenho. Aí eu chamei o meu gerente, falei com o meu gerente, falei assim, ó, faz o seguinte, vai na rodoferroviária, na rodoviária interestadual aqui, e compra uma passagem para esse senhor, para ele voltar para a cidade dele. Eu falei para ele, ó, eu não vou te dar dinheiro para você comprar, eu vou comprar passagem. Eu pensei assim, eu quero ter a certeza que ele vai voltar para Araguari. Pois bem, o meu gerente pegou esse cidadão, pegou, botou no carro da empresa, levou até a rodoviária interestadual, se dirigiu até o guichê lá da empresa de ônibus, e lá ele percebeu que não tinha passagem para o mesmo dia, só tinha para o outro dia, às 10 horas da manhã. E aí, o que acontece? Nisso, meu gerente já tinha comprado janta para ele, já tinha feito um monte de coisa, né? E aí, meu gerente me liga, chefe, nós estamos com uma situação aqui. Eu comprei a passagem, só que a passagem dele só sai, o ônibus só sai amanhã 10 horas da manhã. 10 horas não, minto. Só sai 9 horas da manhã. Aí eu falei assim, cara, e agora? O que a gente faz? Eu falei, pô, eu não posso deixar esse cara no meio da rua, né? Falei, pô, eu vou deixar esse cara no meio da rua. E aí pensei assim, eu falei, cara, eu vou arrumar uma pousada para esse cara. Como eu, graças a Deus, tenho uns bons relacionamentos aqui em Brasília, liguei para um dono de um hotel aqui em Brasília, amigo meu. E aí eu expliquei a situação. Falei, amigo, estou com uma situação assim, assim, assado, tal. Eu queria saber se você tem algum hotel próximo aí e tal, cara. Eu vou pagar a estadia desse cidadão. Amanhã ele tem a passagem dele é para 9 horas. O meu gerente vai lá e busca ele e leva na rodoviária e despacha ele. Aí esse meu amigo falou assim, não, Mauri, beleza. Procura na cidade aí o hotel tal, que é meu. E aí eu busquei, falei com o gerente lá e o camarada falou, não, eu falei, não, eu vou cobrar só a diáriazinha mesmo, vou cobrar meia diária sua, beleza? Eu falei, não, show de bola. Eu, pô, não ia levar o cara, não ia trazer o cara para minha casa, afinal de contas eu não conhecia e tal. E tipo assim, olhando no meu pensamento, eu estava tomando a decisão correta, né? Só que eu, gente, eu vou ser sincero, eu estava tomando totalmente pela emoção. Eu estava olhando somente para o cara. Eu não estava olhando para mim, para a circunstância. E quando você está tomando uma decisão imbuído pela emoção, você não olha para as circunstâncias, só olha para a situação. E isso é um erro. Pois bem, botei o camarada no hotel. O que aconteceu? Quando foi 7 horas da manhã,
que o meu gerente foi lá buscar ele para levar ele para a rodoviária, ele chegou no hotel e o cara do hotel falou o seguinte, cara, aquele cara que você trouxe para cá, o cara é um usuário de droga. E olha o que ele fez no nosso quarto aqui. Gente, o cara comeu tudo que tinha dentro do frigobar. E isso é porque o meu gerente já tinha comprado janta para ele, e já tinha jantado e tal. E aí o hotel deixou lá, né? O frigobar lotado de balas, tudo que você pensou. E o miserável, esse meu amigo, ele falou, Maurício, ele se importa, eu tenho vaga no primeiro andar, tem como ele ficar no primeiro? Eu falei, não, cara, ele quer dormir, irmão. Amanhã cedo eu pego ele aí e levo ele para a rodoviária e despacho ele. Gente, o camarada tentou furtar a televisão do hotel, do quarto onde ele estava. E como ele estava no primeiro andar, quando estava amanhecendo, gente, ele tocou o zaralho no quarto do hotel, só para vocês terem uma ideia. E ele pulou a marquise do hotel e foi embora, levando nos bolsos tudo que tinha dentro o que ele pôde carregar dentro do quarto do hotel, ele levou. E aí ficou para mim o quê? O ensinamento. Não. Mais do que o ensinamento, o prejuízo para mim pagar. Eu sei que uma coisinha que era para ser R$100, somando lá, vamos falar assim, R$150, a passagem mais a estadia dele naquela noite, virou R$1.000. Esse foi o meu prejuízo. E na hora, eu fiquei chateado, porque aí o que acontece? Aquela emoção boa que eu achei que eu estava fazendo a boa ação, o que acontece? Acabou virando uma raiva, ou seja, outro sentimento. Ou seja, uma coisa anulou a outra. Aí você me diga assim, Maurílio, mas poxa, você fez o que é bom, você fez o bem. Só que eu não pensei com a razão. Eu pensei na emoção. E isso acontece, não é só em situações dessas de rua, não. Acontece até na hora de você contratar. Você, como empresário, você não pode contratar pela emoção, você tem que contratar pela razão, pelo que é. Ali, depois eu fui fazer uma análise profunda dentro do que... O que eu errei? Onde é que eu errei? Eu errei simplesmente... Eu podia ter deixado ele lá na rodoviária. Sim, eu não teria deixado ele na rua, teria dado mais uns 50, 60 reais para ele e falar, tá aqui, amigo, você vai ter que esperar aqui amanhã você pega o ônibus e vai embora. Conclusão, o cara não foi embora coisa nenhuma, entendeu? O camarada deixou um prejuízo violento no hotel e eu que tive que pagar o prejuízo. Então, você tomar decisões olhando simplesmente para a emoção, para aquela circunstância de você estar ali falando assim, eu estou fazendo bem, e tal, assim, assim, assado, tal. Gente, se você for olhar para Jesus, ele é o próprio amor. Mas se você olhar as histórias que Cristo deixa para a gente, você vê que Jesus ele não agia por emoção. Ele não era tomado pela euforia. Ele, na verdade, ele era um cara muito centrado. Se você for ver naquela passagem que fala sobre a mulher hemorrágica, Jesus sabia que estava saindo o poder dele. E ele sabia quem era que estava tocando ele. Sabia. Mas ele não se deixou levar pela emoção. Era para mim ali, onde acabava a minha obrigação com aquele senhor. Era simplesmente eu levar ele para a rodoviária e comprar passagem. Tá aqui, amigo. É o que eu posso fazer por você. Eu assumi uma responsabilidade que não estava mais no meu controle. Ou seja, botei o cara no hotel. E eu vou ser sincero, se esse cara resolve dar um surto psicótico dentro do hotel e mata alguém lá dentro do hotel,
o responsável era eu, porque eu aqui assinei, o meu gerente assinou lá a responsabilidade pelo quarto. Então, gente, isso para mim serviu como uma grande experiência e um aprendizado gigante. Não é que você tenha que ser ruim, não é que você tenha que, eu não vou fazer mais o bem. Então, Maurício, sim, você deve fazer o bem. Só que o bem, ele tem um limite, até o momento que não vai te prejudicar. A partir do momento que você toma uma decisão por impulso emocional, a tendência de dar errado é grande.